Boa noite, senhor Bola. Meu ídolo! Esperar o. Vai participar com a gente aqui o Leopoldo? Leopoldo? Leopoldo Guzmán. Quem é Leopoldo Guzmán? Gente boa. Quem é essa peça rara? Nunca foi preso à toa. Ele chama Leopoldo, né? Lázaro não, né? Senhor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Diga lá, meu ídolo. O senhor já leu todos esses livros que estão aí atrás? Quase todos. A parte de cá, sei. de custos, basicamente todos. Sei. Essa parte de cá que é mais contabilidade, meio ambiente, essa aqui foi só alguns capítulos. Entendi. Vamos mandar aviãozinho para as pessoas? Aviãozinho? O que é isso, aviãozinho? Vamos mandar aviãozinhos. Aviãozinho convidando as pessoas. Onde é que está isso aqui, meu filho? Debaixo aí da sua tela, no lado direito, tem um aviãozinho. Tem. Você clica nele e manda para todo mundo. Entendi. Convidando as pessoas a participarem conosco da live. Ah, entendi. Vai não enviar lá. Enviar para todo mundo aí. Vai lá. Mandei. Mandou? Você mandou aí? Tô mandando aí. Você clica no aviãozinho e marca todo mundo. Ah, então peraí. Eu só cliquei no aviãozinho e pus enviar, pô. Não. Aí você tem que marcar as pessoas. Entendi. Entendeu? Entendi. Ó, enquanto isso, o Insta também está convidando. Entendi. Então você já leu esses livros todos aí? Já, ué. De cá, daqui pra cá. Esse aqui é o mais top deles, ó. Esse verdinho aqui. É o Contabilidade de Custos do Maier. Ele é muito completo, mas ele é muito detalhista. Aí tem hora que você vai ler um negócio que você pode resumir uma frase, é 10 páginas. Entendi. Mas até saber que era uma frase, eu li as 10 páginas. Aí depois eu vi... É igual preço de venda, né? Você compra um livro de preço de venda. E aí, a hora que você começa a estudar o livro, você vê que preço de venda é uma conta simples. É 100 dividido por 100 menos as taxas de margem de comercialização. Pronto. Então, daquele livro de preço de venda, você aproveitou 4 números, 3 números. Pois é, vamos começar, vamos aquecer aí. Gostaria que Vossa Supremidade se apresentasse aí para o nosso público. Quem é vós me ser, Vossa Sapiência? Bom, vamos lá. Eu sou Everson Moraes, consultor, contador e empresário, especializado, né, na área de gestão empresarial, produção e finanças. Mais de 30 anos no mercado fazendo esse tipo de trabalho com empresas de micro, pequeno e grande porte, né? E também tem a questão acadêmica, que é a formação acadêmica, né? Formei em Ciências Contábeis, fiz uma pós em Engenharia da Qualidade, fiz um mestrado em Engenharia de Produção. E aí, talvez o grande legado que eu consigo trazer para os empresários, até mesmo para a academia, é conseguir juntar a prática e a teoria, e aí tentando fazer esse mix, né?
Nem tudo que está na teoria se aplica na prática. E mesma coisa, a prática sem a teoria também ela não roda, né? Você não sabe para onde você está indo. A teoria ela antecipa alguns passos da prática. Então, conhecer os dois lados da moeda, né? E aí eu acho que isso é muito importante. Isso é uma característica, inclusive, sua também, né? Pela sua formação e pelos anos que você tem de mercado, acaba isso sendo uma influência positiva. Que muitas vezes eu observo profissionais da área de consultoria trazendo na parte de consultoria só a parte prática, né? O cara trabalhou 300 anos com alguma coisa e acha que a prática dele vai resolver todos os problemas. E a mesma coisa, não adianta você ser doutor, pós-doutor em algum assunto se você nunca fez uma atividade prática. E aí pode ser que muito daquilo que está na teoria, quando você vai para a prática e tem que pegar mesmo no batente, aí realmente não surte resultado, porque a teoria, em parte, né? Uma coisa que eu sempre faço crítica às academias é que todos os resultados na teoria, tudo dá certo. Se você faz um exercício de matemática, ele fecha. Se você faz um trabalho de marketing, dá certinho. Se você faz um balanço na área de contabilidade, o balanço fecha. Se você pega uma peça de direito, o resultado sempre é pró-advogado. Mas quando você está no mercado, por exemplo, no direito, você perde uma causa, no marketing você faz uma campanha que não dá certo, na contabilidade você pega um balanço que deu prejuízo, e aí o cara ele fica louco, porque ele não aprendeu isso na escola, ele não aprendeu a parte do como errar, né? Como fazer com o erro. A gente só aprende o que fazer com as coisas que deram certo. Então Então, talvez seja esse o grande problema das academias e dos empresários. Os empresários também acabam assistindo palestras e lendo livros, lendo artigos de situações que deram certo. Você nunca vê ninguém lendo sobre aquilo que deu errado para ele aprender ou a não fazer o errado, né? Então, talvez esse seja o grande problema eu falo assim, então, desse conhecimento, né? então para o nosso público te conhecer, você é um professor que sabe fazer. Eu entrego. Você não é um professor papagaio. Não. Tanto que é interessante isso, né? Quando eu estou dando aula e falo para os alunos o seguinte, para que serve custos? Eles não sabem a resposta. É. E aí eu pergunto para eles, qual é a função número 1 de uma empresa? Eles falam assim, dá lucro. Então segue a mesma lógica. Ninguém faz gestão de custos para poder tomar prejuízo. Só que quando você Pois é. fala em custos, ou finanças, ou marketing, qualquer um desses negócios, dessas teorias que são aplicadas à gestão empresarial, as pessoas não conseguem compreender que isso faz parte de um todo. Quer ver uma coisa simples? Pois é, mas aí Exemplo segura que só um pouco, antes de evoluir, convidar o pessoal aí para apertar o aviãozinho e convidar todo mundo a participar com a gente. Hoje a nossa live, né, tradicionalmente quinta-feiras, hoje, a partir de hoje, às 19h30, estou recebendo o professor Everson Moraes, que é um irmão, né, não é um amigo. Ele me lembra muito, quando eu vejo, me dá vontade de cantar, porque eu canto assim, você é luz, é a estrela e luar. Aí, eu ó, é achei o que você ia clone falar do que dava Vando. vontade de você votar. É o clone do Vando, né? E nós hoje vamos falar sobre custos. Pô, Né? Eu sou professor na live anterior, o pessoal falou que era Magno Malta. Agora você fala que é o Vando. Pô, você me... é uma mistura de Vando com Magno Malta, né? Então, hoje nós vamos falar sobre custos. Eu sou Ricardo Moreira, né? Dirijo o projeto de consultoria Doutor de Empresas. Tenho 7 formações em gestão, sendo 3 pós-graduações, mestrado e coach. Igual o Everson sempre fala, estamos igual um piloto de Fórmula 1, né? Cheio de macacão, cheio de símbolo no macacão. cheio de Eu sou grife. ex-Skol, Chevrolet, Novartis, Tim Bradesco, Banco do Brasil. Fui professor PUC, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral e IBMEC, esse meu grande amigo que vos fala. Professor Everson Moraes da Silva. Como é que o custo, né? Como é que. Primeiro, assim, vamos definir custo naquela pegada que a gente sempre faz dos gastos, né? E qual é o papel, né? Quer dizer, vamos definir os custos e como é que o empresário tem que enxergar isso aí num primeiro momento, né? E lidar com isso na empresa. Eu sempre falo o seguinte, o custo está entre a receita e o lucro.
Então, você tem o faturamento e você quer ter lucro, né? Você tem uma fatia ali daquele faturamento, a fatia do bolo, que é o lucro. No meio do caminho aí, você tem os gastos, né? Então, que é o que vai comprometer o lucro da empresa. E muitas vezes comprometer até o faturamento da empresa se ela não souber fazer isso. Quando a gente fala de custos, e aí tem uma frase do Jorge Paulo Lemann, que ele fala o seguinte, que custo é igual unha, tem que cortar sempre, cortar todo dia, né? E eu gosto de pensar o seguinte, a gente não pode enxergar o custo, e aí eu discordo dele, coloco aqui um parêntese, a gente não pode enxergar o custo só como tesoura, né? Existem outras perspectivas para o custo. Então, por exemplo, algumas. Eu lembro que uma vez você mesmo, Ricardo, estava dando uma disciplina que chamava negociação, você lembra? Sim. Eu dava ela no GV, né? Eu dava nas três no GV, BMEC e Dom Cabral. Pois é. A arte da negociação é redução de custos. Quando se negocia com o fornecedor, quando você negocia com seus empregados. Então, dominar a arte da negociação é custos. Uma outra coisa, que você também é mestre, doutor nisso, marketing. Se você puxa vendas, aí. Já leu isso tudo aí? É marketing, né? Você já leu isso tudo aí? Há controvérsias, né? E aí eu sempre falo o seguinte, a segunda ferramenta para se reduzir custo é marketing, plano de marketing, é vendas. Porque quando você puxa as vendas numa empresa e você tem produção e venda, você dilui custo fixo. E olha que até o momento eu não falei em tesoura, não falei em cortar. Então, quando você começa a abrir o campo de visão para a área de custos, você começa a perceber que hoje as pessoas têm muito mais oportunidades e argumentos para poder fazer redução de custos, muito mais ferramentas, do que simplesmente o ato da tesoura, de entrar dentro da empresa e sair cortando tudo. Nem sempre o cortar Boa noite. É o resultado final. Oi, Leopoldo. Só um minutinho que entrou aí o nosso querido doutor Leopoldo Guzmán, a referência em qualidade. Obrigado. Mais ou menos. Um homem de qualidade, entendeu? A gente tenta. Ô, Léo, o Emerson está aí, nós já começamos a falar um pouquinho sobre custos. Legal. Ele começou uma explanaçãozinha aí, e aí, devagarzinho, nós vamos entrando aí e fica à vontade. Também daquele bate-bola que a gente já está fazendo toda quinta-feira. Tranquilo. Desculpa ter interrompendo aí. Vai lá, Emerson. Continue aí. Não, mas tranquilo. Mas, Emerson, mas coloca o seguinte, quer dizer, aí eu estou aqui na minha fábrica, né? E como é que eu lido com essa coisa? Quer dizer, eu estou totalmente perdido. Primeiro, como é que eu enxergo essa coisa dos... Né? Vamos entrar na questão dos gastos, né? Aquele negócio que eu adoro, aquele slide que você fez, né? Eu falo o seguinte, vamos lá, então. Qual é o caminho, né? Então, para quem está perdido, eu sou um gestor. Vamos imaginar que eu tenho uma fábrica de roupa, uma fábrica de joia, uma fábrica de pão de queijo, não importa, uma fábrica de calçados. De móveis, calçados. Quando se fala em custo, a primeira coisa que eu tenho que ter na mão, eu vou plagiar o meu ídolo Ricardo Moreira, são os números. Né? Porque como que você vai cortar aquilo que você não sabe? Então, quem não controla, não gerencia. Né? Quem não mede, não gerencia. Então, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é o seguinte, para onde você quer ir? Quanto você quer pôr no bolso? Quanto você quer ganhar? Porque aí você vai dimensionar o seguinte, para você ter um lucro de 1 milhão, qual deveria ser o seu faturamento e quanto que tem que ser o tamanho do seu custo? E aí você começa, então, a projetar os custos da empresa. E tem coisas simples, né? Por exemplo, como informações que são básicas. O que é uma margem de contribuição, o que é um ponto de equilíbrio. Então, vamos explicar assim, de uma forma bem simples o que seriam esses dois itens. Eu vou montar aqui, na porta aqui de casa, um trailer de cachorro-quente. E eu sei que toda vez que eu produzir um cachorro-quente, eu vou precisar de um pão e uma salsicha. Eu vou vender este cachorro-quente por R$5. E sei que o pão custa R$1 e a salsicha também custa R$1. Então, toda vez que eu conseguir produzir e vender um cachorro-quente a R$5, eu vou gastar 2, porque é o valor do pão e da salsicha. Vai me sobrar, então, R$3 todas as vezes que eu vender um sanduíche.
Esse R$ 3 que sobra, que a gente chama de margem de contribuição, o conceito é com quanto que cada cachorro-quente vai contribuir para a empresa, né? É como se cada cachorro-quente que eu vendesse fosse uma pessoa que deixasse uma contribuição para a minha empresa. Por isso, margem de contribuição. Então, toda vez que eu conseguir vender uma unidade de cachorro-quente, eu ganharia R$ 3. Só que a pergunta que não quer calar é: quantos R$ 3 eu preciso para me manter? Então, se eu vendo um cachorro-quente só resolve minha vida, R$ 3 só vai solucionar o meu problema, que é o que eu ganho toda vez que eu vendo um cachorro-quente? Não, não vai. Então, vamos imaginar que eu tenha lá um custo fixo de R$ 300, que é o valor do aluguel do trailer. Então, de cara, eu tenho que vender 100 unidades de cachorro-quente para poder pagar o meu custo fixo, que é o trailer. Se eu vender 100 unidades de cachorro-quente, ganhando R$ 3 em cada cachorrinho, em cada sanduíche, eu vou conseguir R$ 300. E aí eu zero o meu passivo, ou zero as minhas dívidas. Quem não sabe o que é o passivo. Zerando as dívidas, então eu atingi o meu ponto de equilíbrio, que é o ponto zero. É o que nós chamamos não ter lucro e também não ter prejuízo. Porém, a pergunta é simples. Quanto eu queria ganhar com o meu carrinho de cachorro-quente? Aí, se eu tivesse a seguinte questão: olha, eu quero ganhar R$ 300. Pô, ficou muito mais fácil. Eu quero R$ 300 de lucro, eu quero R$ 300 para pagar o custo fixo, e toda vez que eu vendo um cachorro-quente, eu ganho R$ 3. Então, se eu souber essas informações, eu sei que, ao final de um mês, eu tenho que produzir e vender 200 unidades de cachorro-quente para ter o lucro de R$ 300 e conseguir pagar o meu custo fixo de R$ 300. Isso é gestão inteligente de custo. É quando você começa a ter os números na mão e não simplesmente sair com a tesoura ou uma foice cortando. Observe que até o momento eu não falei em corte, não falei em tesoura, eu falei em gestão. Essa é a diferença. Quando o empreendedor ou o empresário pensa no médio prazo e no longo prazo, ele não trabalha com a tesoura. Ele trabalha com informações como plano de vendas, pesquisa de mercado, estratégia de marketing, desenvolve a negociação, cria uma equipe para desenvolvimento do produto, para poder ser inteligente. Não é reduzir custo, é tirar aquilo do produto que não agrega valor ao cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma calça que está sendo fabricada com 4 bolsos. Só que eu pesquisei junto ao cliente, ele precisa só de 2. Então, para que eu vou colocar 2 bolsos a mais que ninguém quer usar? Isso é tirar custo, não é cortar. É tirar custo desnecessário. Então, quando a gente fala em cortar, a gente já está lá no pior dos mundos, que é quando eu tenho que baixar o meu gasto para gerar lucro rápido. Aí é cortar. Mas quando eu estou com uma empresa sustentável, negociando de uma forma tranquila, custo tem que ser gestão inteligente, ele não pode passar só pela tesoura. Então, essa é a diferença. E eu quero pegar esse gancho seu, antes de entrar com o Léo, e colocar para o pessoal o seguinte: eu vejo muito, o empresário está com problema de caixa, né? O dia inteiro a gente está dentro de empresas, e a primeira coisa que ele corta é o investimento no mercado, é o investimento em marketing. Então tem que entender o seguinte: marketing, esforço comercial, esforço mercadológico, isso não é custo, isso é investimento. E gera retorno. Otimizar o custo e trabalhar com inteligência, é importante reforçar esse pensamento e essa ideia, essa linha de raciocínio do Everson, não tem nada a ver com cortar coisas. Tem a ver com otimização. Porque é muito simples. Às vezes, o que você tem que fazer é exatamente o contrário. Você segura, por exemplo, a compra para trabalhar o giro do seu estoque. Aumenta o investimento em marketing e retorna para a empresa o dinheiro que estava parado em estoque, por exemplo. Então, essa redução do custo, como é que ela virá? Você vai otimizar a utilização da sua estrutura, reduzindo o seu gasto, seu custo fixo. Perfeito. Então, esse tipo de manobra que a gente faz nas consultorias, que apresenta para os empresários, que muitas das vezes eles não enxergam. E na mesma linha entra o Léo com a questão da qualidade. E aí, Léo, quer dizer, qual que é o impacto da qualidade, seja na redução, seja na elevação de custo? Porque a gente sabe também que o produto, quanto mais qualidade ele tem, mais preço ele dá. E quanto mais preço ele dá, menor, obviamente, o custo dele
de produção no sentido de se otimizar a utilização da estrutura. Deixa eu só dar um pitaco aqui antes do Leopoldo. Primeiro, né? Qualidade, eu sempre falo o seguinte, quem investe em qualidade, você diminui retrabalho, você aumenta a produtividade e reduz o custo fixo. Quem investe em mão de obra, e aí gestão de pessoas, que eu também falo que é gestão de custos na veia, capacitar as pessoas, treinar as pessoas, você ganha em qualidade, você ganha em produtividade, você reduz custo fixo, você dilui custo fixo. Isso pegando um link do custo com esses dois itens, gestão de pessoas e qualidade. Léo, vai lá. Legal. As coisas se misturam, né? Não dá para falar de um sem falar do outro. E você está corretíssimo, cara. A qualidade, ela otimiza. Eu até não gosto de falar cortar custo, eu gosto de falar de otimizar os custos da empresa. Otimizar como? Gastando naquilo que é necessário. Eu tive um aluno que uma vez falou, não, porque tem que cortar custo. Lá na empresa que eu trabalho, eles cortaram custo, tiraram o ar-condicionado do refeitório. Cara, mas tiraram não, só liga na hora do almoço. Pô, tá bom, é por aí mesmo. É na hora do almoço que precisa do ar-condicionado, né? Teve um outro que falou que contrataram um cara da área fiscal e estão pagando menos imposto. Eu disse, não, cara, eles não estão pagando menos imposto. Se o cara é bom, eles estão pagando o imposto de forma correta. Porque se você não pagar o imposto, você vai ser penalizado lá na frente. Mas a gente paga imposto sem saber, paga muito, paga sem, né? Paga duas vezes, às vezes, por não conhecer a legislação, por não ter um plano de imposto bacana, bem feito. Então, o papel nosso de consultores não é de cortar, não é de atrapalhar, de estragar, é de otimizar, é de dar consciência naquilo que deve ser realmente feito. E aí foi bem dito isso, cara. Quando a gente tem foco no cliente, e aí eu vou falar cliente interno e cliente externo, daí o ar-condicionado é importante no processo produtivo, porque o cara que come com raiva, ele vai produzir mal depois, né? Então, quando o seu foco é no resultado para o cliente, ele simplesmente gosta. E a gente só faz as coisas porque gosta, você compra porque gosta. E quando você consegue mostrar para o seu cliente que o produto que ele está comprando é aquilo que ele precisava, que vai sanar realmente a dor dele, ele deixa de ser comprador e passa a ser vendedor. E quando ele começa a vender, e é o vendedor mais barato que a gente tem, porque a gente não paga para ele vender. Ele vende sozinho, ele vende de graça, entendeu? E ele vende muito mais, porque o boca a boca é o melhor marketing que existe. O que acontece? Também já foi falado. Cara, você está diluindo o seu custo fixo, que é água, luz, telefone, aluguel, é aquilo que você vai pagar independente de você produzir ou não, tá? Por um número maior de vendas. Então, acaba que você vai vai sobrar mais dinheiro do que se você estiver vendendo pouco. Né? E aí você consegue fazer outras manobras. Você consegue diminuir o preço de venda do produto, o que vai aumentar também as vendas no mercado, em função da economia de custo que você teve lá atrás. Né? Então, acaba que o bem feito, e eu tive um amigo, né? Eu conheci quando eu tinha 21 anos, eu conheci um cara e ele me falou uma coisa que eu não esqueço nunca. A gente estava com um colega de profissão dele, e os caras mexiam com camelback para recaustagem de pneu, e nós abrimos o porta-mala do carro do cara, e o cara que mexia com camelback estava com o pneu recauchutado. Né? Aí ele olhou para mim e falou assim, olha aqui, ó, aprenda, o bem feito você só faz uma vez, o mal feito você vai fazer o resto da vida, entendeu? Então isso é gestão, isso é qualidade. E quando você não tem retrabalho, cara, tem que sobrar mais. Produtividade vai lá em cima. Ô, Léo, eu sempre falo, aqui. Nessa linha sua, eu sempre falo o seguinte, e isso é uma coisa que eu peguei do Ederson. Melhor redução do custo é aumentar a venda. Mas para você aumentar a venda, você tem que acertar. Exatamente. Melhor redução do custo é melhorar o produto, a melhor redução de custo é agradar mais o cliente. Porque se aumentar a venda, reduz o custo. Ô, Ricardo, eu já te vi falando uma coisa que pouca gente fala.
entendeu? Pouca gente fala e eu concordo com você em gênero, número e grau. A gente não monta empresa para ganhar dinheiro. A gente Exatamente. monta empresa para satisfazer o cliente. Porque se você não tiver cliente, não adianta você montar uma empresa. Você não vai montar uma fábrica de picolé no Alasca e nem uma fábrica de cobertor na praia, porque não vende, cara. Tá lá, tá no interior, tá onde tem frio. Então, a gente começa a ganhar, e aí vou voltar lá atrás. Antigamente, a regrinha era: você produz, empresário produz, estabelece a margem de lucro que ele queria e daí você definiu o preço de venda do seu produto. Como as vendas eram regionais, porque não existia internet, não existia, né, nem estratégias de marketing maiores, nem nada, o que acontece? Se você tem um produto dentro desse raio de ação pequeno, que é seu, você domina. E aí o cliente não tem como comprar do outro. Né? Isso é o que acontece hoje se você for comprar material de construção. Cara, pode estar barato lá em Neves, né? Mas aqui em Belo Horizonte ele vai estar mais caro, mas o frete de Neves para cá não vai viabilizar a venda. Então, esse produto a gente o cara consegue botar o preço regional ali ainda. Bom, se você consegue. Aliás, então antigamente era o empresário definia o preço, estabelecia a margem de lucro e fazia o preço do produto. Tá? A inflação aumentava tanto que na mesma loja você não sabia se estava bom ou se estava. Aliás, na loja vizinha que tinha um preço mais barato, você não sabia se era mais barato depois do meio-dia, porque já tinha subido também. Né? Não sei se você lembra disso, mas no supermercado tinha aquelas maquininhas que você chegava no final da gôndola e voltava remarcando de novo. Hoje a regra é outra. Hoje é preço menos custo é igual a lucro ou prejuízo. Porque quem define o preço é o mercado, é o seu concorrente. Você só vai poder botar um preço diferente no seu produto se o seu produto for diferente de todo mundo. Porque se tiver alguém igual, quem dá preço é o mercado. Se o seu é ruim e todo mundo é ruim, o preço é o do mercado. Se o seu é bom e todo mundo é bom, e não é questão de preço, é questão de qualidade do produto, uma Ferrari é cara pra caramba, tem fila para comprar e você não compra tendo dinheiro, você compra provando que você consegue sustentá-la. Então não é só ter o dinheiro. Então, dentro do nível da Ferrari, você tem um preço. O carro que for parecido com o dela tem um preço. Agora, quando você faz uma coisa diferente de todo mundo, exclusiva, aí você bota seu preço, mas o mercado tem que aceitar. Isso é a qualidade, isso é a interferência da qualidade, que é você focar no seu cliente, dar o produto para o seu cliente, que vai fazer a diferença. Se você faz o que todo mundo faz, você ganha o que todo mundo ganha. Você quer ganhar mais? Faça o que ninguém faz, seja diferente. É. E aí, pegando essa linha ainda também, né, que a gente já viu, se você tem mais qualidade, tem mais venda, você reduz o seu custo. Mas eu queria pedir para o Everson, ele dar um pouco mais da noção dos gastos de uma empresa, né, para quem está nos assistindo, porque o pessoal confunde muito, igual eu coloquei essa questão do marketing, quer dizer, marketing é custo ou é investimento? Então eu queria que ele mostrasse, né, naquele slide que você fez, quer dizer, quais são os gastos de uma empresa. Porque o empresário tem que saber para onde vai o dinheiro dele e ter muito clara, ter uma clareza muito grande nessas definições. Sim. Bom, gastos se dividem em 4 itens. O primeiro é investimento. É compra de máquinas, compra de equipamento, compra de matéria-prima. Isso é tratado como gasto. O uso da matéria-prima é custo, né? Então, comprei a matéria-prima, comprei algodão. Se eu não processar o algodão como tecido, eu posso vender o algodão. Então, ele acaba também sendo um investimento. Então, toda vez que eu compro algo para a estrutura da minha empresa, este gasto é investimento. Todo o dinheiro que eu gasto na elaboração de um produto, isso vai acontecer com as empresas industriais e com as empresas prestadoras de serviço. No caso do serviço, gasto com a elaboração do próprio serviço. No caso da indústria, com gasto com a transformação da matéria-prima e a própria matéria-prima. Isso eu vou ler como custo. No comércio, que muita gente fala pouco do custo no comércio, custo em empresas comerciais é todo gasto para a aquisição da mercadoria, porque todo o resto é despesa. O outro gasto é a despesa. Despesas são gastos para você manter a sua empresa, manter a estrutura.
que é, por exemplo, pagar os vendedores, pagar o administrativo, pagar a estrutura contábil e jurídica da empresa. Isso tudo é despesa, porque não está vinculado diretamente à confecção, transformação da matéria-prima ou à prestação de serviço. E a gente tem um gasto que a gente chama de gasto invisível ou gasto intangível, que são as perdas que acontecem. Elas vão acumular também no custo. Perdas são gastos feitos de forma equivocada, de forma errada, né? Então, eu não estou programando de perder. A perda ela vai acontecer de forma involuntária. Ela é um custo, considerada como um custo ou até mesmo uma despesa, mas eu tenho que separar esse tipo de gasto. Quanto que eu perdi, por exemplo, no momento em que eu erro a mão numa matéria-prima? Vamos dar um exemplo simples. Eu tenho uma confecção, peguei uma peça de tecido e na hora de cortar, o cortador cortou ela toda errada. Então, ela virou retalho, vai para o lixo, um exemplo. Então, essa perda ela vai ter que entrar no custo da empresa, no gasto da empresa. Ela não vai formar diretamente o custo do produto, mas é um gasto que a empresa fez que é desnecessário. Aquele gasto não precisava. Então, são as definições. Dentro da área de custos, nós temos uma outra subdivisão, que é o que nós chamamos de custos diretos e indiretos. Diretos são todos aqueles que eu consigo medir no produto e identificar. Então, por exemplo, uma camisa masculina, o tecido, os botões, a linha, tudo que eu conseguir medir na camisa, eu vou chamar de custo direto. E todo gasto que eu tiver que fazer na estrutura de produção, que eu tiver que distribuir para vários produtos, ou no conceito tradicional da palavra, que é o rateio, eu vou trazer isso para o conceito de custos indiretos. Bom, para não criar muita celeuma, então custos é todo o gasto que eu tenho com a transformação da matéria-prima, que é a matéria-prima, mão de obra e os custos indiretos. E na prestação de serviço, são todos os gastos que eu tenho diretamente alocado na atividade de prestação de serviço. Todos os outros gastos são considerados como despesas. Porém, como empresário, eu não trabalho muitas vezes com essas definições, custos ou despesas. Isso tem muito mais um enfoque contábil. Como empresário, eu tenho que sempre pensar o seguinte: como fazer uma boa gestão do dinheiro na produção, como fazer uma boa gestão do dinheiro no administrativo. Então, por exemplo, se eu começo a economizar folha A4, isso é redução de despesa de uma forma inteligente. Se eu começo a melhorar o consumo da minha matéria-prima e elimino desperdício, isso é uma gestão inteligente do custo. Ambos, a gestão da despesa e a gestão do custos, vão gerar o quê? Resultados positivos para a empresa. Vai melhorar a rentabilidade do negócio, a lucratividade do negócio. Então, enquanto gestor, eu tenho sempre que pensar, e aí eu vou usar aqui um termo que o Leopoldo abordou, que é justamente a otimização de todos os recursos da empresa. E aí, vou deixar a bola que canta meu amigo Ricardo Moreira, né? Oi, deu uma travada. Repete aí que deu uma travada aqui. Eu falei que quando a gente faz essa relação dos conceitos de custos, a gente trabalha com aquilo que o Leopoldo falou, que é a otimização do recurso. E aí eu falei que explique para mim o que são os recursos. São 2 S. Você sabe quais são? Os 2 S? A estrutura e a estratégia, né? Agora, eu queria que você explorasse só rapidamente o seguinte, só para dar um exemplo, pessoal. Sim. Quais são os gastos envolvidos, né, nessa leitura de uma prestação de serviço? Vamos pegar um salão de beleza, uma loja de roupas e uma fábrica de calçados. Só exemplifica isso. Ok, vamos lá. Essa coisa de gasto e despesa. Tá. Eu tenho uma loja de calçados. Então, o custo seria a compra dos calçados dos meus fornecedores, coloquei no meu estoque, e aí é o custo da mercadoria para ser vendido. Todo o resto é famoso CMV, custo CMV. de mercadoria vendido. Perfeito. Na prestação de serviço, vou imaginar um salão de beleza. Então, eu tenho lá a pessoa que vai cortar o cabelo, a que vai lavar o cabelo,
a que vai tingir o cabelo. Então, eu tenho ali o maior custo, que é a mão de obra. Então, como que eu faço? A conta é simples. Eu vou pegar o valor da folha de pagamento mais os encargos e vou dividir pela quantidade de horas reais que trabalha dentro da empresa. Aí eu vou ter o valor da minha hora cheia. Então, eu tenho, por exemplo, 40 horas na semana, 4 semanas, vamos imaginar assim, dá 160 horas produtivas disponíveis. Vou pegar o salário em encargo, dividir por essas 160 horas, eu vou ter o valor da minha hora cheia. E aí eu tenho que usar um profissional na área de serviço que chama cronoanalista, que é o cara que vai fazer a aferição e a medição dos tempos de todos os serviços. Quanto tempo eu gasto para pintar, quanto tempo eu gasto para poder escovar um cabelo curto ou um cabelo grande. Aí pergunta, né? Por que eu tenho que saber os tempos? Prestação de serviço é o valor da hora. Se eu sei que uma hora minha é R$100, a pergunta é quantos cabelos eu consigo cortar? Se eu consigo cortar 4 cabelos, e se eu cobrar 25 de cada um, eu estou ficando no 0 a 0. Porque R$25 o corte, a minha hora é R$100, o que sobrou? Nada. E eu ainda tenho que pagar o custo fixo. Então, eu tenho que embutir no valor da hora, não só o custo da hora de mão de obra, mas também os gastos do mês que a empresa prestadora de serviço tem. E muitas das vezes, os produtos que vão ser usados para fazer cada um daqueles eventos. Então, se eu vou pintar um cabelo, então a tinta dá para quantos cabelos? Quanto que é o valor da minha hora? Qual que é o percentual de custo fixo que eu tenho que embutir? Como calcular o percentual de custo fixo? Eu vou pegar aí os últimos 6 meses médio de custo fixo e vou pegar os últimos 6 meses médio de faturamento e vou descobrir quanto que representa a fatia do bolo do custo fixo no faturamento. Esse percentual eu vou agregar lá na formação de preço da minha prestação de serviço. Então, custo em prestação de serviço, ele é basicamente em torno de 60% a 80% o valor da hora de trabalho. Então, eu tenho que saber o valor da minha hora de trabalho para formar o meu custo com os ingredientes que vão ser, junto com a hora, que a gente chama de ingredientes acessórios, formar o trabalho, a prestação de serviço, e aí sim eu tenho uma noção dos meus gastos. E na indústria, eu tenho que fazer, é o mais trabalhoso, eu separo em 3 pilares. O primeiro, quanto eu gasto de matéria-prima para a elaboração de um determinado produto. Vamos imaginar uma confecção. Eu vou fazer camisas masculinas. Então, cada camisa gasta quanto de tecido? Cada camisa gasta quantos botões? Quanto de linha? Depois eu tenho que juntar a esse material o valor da hora e sigo o mesmo cálculo da mão de obra, lá na prestação de serviço. Quanto que vale a hora do funcionário? Em uma hora ele consegue produzir quantas unidades? E, por último, o rateio dos custos fixos. Por exemplo, o aluguel do galpão da fábrica. Se ele custa R$10.000 e eu trabalho 100 horas, então quanto que vale cada hora de custo fixo na elaboração de um produto? E aí também eu vou chegar na figura dos custos de produção. No caso da prestação de serviço, eu tenho o custo do serviço vendido. No caso da indústria, eu tenho o custo do produto vendido. E no caso do comércio, eu tenho o custo da mercadoria vendida. Muito bem. Fui claro? Fui claro? Entendi? Tá entendido, Léo? Tá entendendo. Aí a questão Alguma dúvida, Léo? O cara é bom, só tem que entender. Ó. Pois é. Aí pegando, né, evoluindo um pouco nessa questão. Ó, Josiane colocou aqui, ó, que revisão de aula, deixe salvo. Então depois você passa onde você vai deixar aí no IGTV aí pro povo. Vai aí, viu? no IGTV. Caríssimo. A gente salva no IGTV. Tá? Aí procura lá no Doutor Empresas. Doutor de, É arroba Doutor de Empresas. Tá nosso projeto aí de auxílio às empresas, né? Falando um pouquinho aqui também do Doutor Empresas. Fazer um marketing aqui para você, meu querido. Então, gente, nós aqui, eu, o Leopoldo, o Ricardo, a gente faz uma assessoria empresarial, trazendo para vocês todos esses argumentos de marketing, de venda, de qualidade, de produção. Quem tiver precisando, junte-se a nós, mande lá no direct, lá, no Doutor Empresa. A gente está disposto a visitar vocês, fazer um trabalho muito bacana. Então, fique aí à vontade para nos procurar. A gente está aí para ajudar vocês. Pois não, Ricardinho? Aí eu queria o seguinte, que vocês, né, ajudassem né, o nosso público a entender
como é que ele lida com isso tudo no dia a dia? Quer dizer, estou lá na minha empresa, estou apertado, né, pago contas o tempo inteiro. Como se diz, o cliente não chega, mas o boleto nunca atrasa, né? E como é que nós vamos misturar isso tudo aí, a qualidade, né, o marketing, vendas aí, a gestão estratégica, com a questão dos custos para conseguir performar? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que o empresário vai fazer isso no dia a dia? Ô, Ricardo, Vamos lá, Léo. eu gosto de provocar, tá? E eu gosto de chamar a responsabilidade das pessoas por resultado do negócio, vamos falar assim. Porque se tem uma das coisas que atrapalha negócio, é achar que empresário é inimigo de funcionário, que funcionário é inimigo de empresário. Não é não, cara. É o mesmo barco. Você rema ou você morre. Entendeu? Então, primeira coisa, né, tem uma regrinha que serve para tudo, que é dividir para somar. Porque se você não delega nada, se você não divide nada, amanhã você não vai conseguir fazer. Porque se você crescer, meu amigo, é impossível fazer uma gestão sozinho. Eu conheço gente que não evoluiu porque precisava de um CRM, mas o CRM ia deixar ele dependente, porque depois que ele começasse, ele não ia poder deixar de usar, entendeu? E ele falou, não quero isso não, eu gosto do meu papelzinho, que eu anoto o meu caderninho, e que é meu e que ninguém pega. Cara, vai morrer, porque não vai crescer, porque não dá para crescer sozinho, entendeu? Então é dividir para somar em tudo. É começar pequeno. Quando a gente fala de gestão, e aí escutando explanações tão bacanas como essa, você fala assim, cara, é muita coisa, eu tenho que fazer muita coisa, eu não sei como é que vai ser e tal, é muito caro, é muito difícil. Peraí, filho. Aí, então, o que acontece? O cara não faz, o maior inimigo do bom é o ótimo. Começa pequeno, começa organizando uma área, entendeu? Começa organizando um departamento, né, um processo, faz um processo piloto. Porque um processo piloto bem desenvolvido, além dele resolver o problema daquele processo, vamos falar que a palavra é essa mesmo, ele serve de modelo para o resto. Ele motiva as pessoas a aderirem. A gente faz isso quando implanta um 5S numa empresa. Tem gente que acha que tem qualidade porque implantou 5S. Cara, 5S é só otimização do meio ambiente. Entendeu? Não é gestão. É gestão do meio ambiente. E é legal, é ótimo. Por quê? Porque é um sistema que precisa do comprometimento de todo mundo, que tem processos que vão ter que ser implantados, treinados, verificados, que vai ter correção. É tudo que a gente faz no sistema maior, só que de um jeito menor. E com uma grande vantagem, você tira uma foto da empresa antes do 5S, faz o 5S em um mês, e depois tira uma foto no mês seguinte. E aí você tem o antes e o depois, que não dá para o cara falar assim, não melhorou não, porque é visível, a coisa é maluca, é uma diferença muito grande. E aí você quebra todos os argumentos de que isso é teoria e a prática é diferente. E começa a criar um ambiente favorável para implantar uma gestão que é muito maior, mas que tem que começar pequena. Eu acho que as pessoas erram muito quando falam de PDCA de cara. Não, SDCA é o primeiro sistema. O padrão de qualidade que o cliente compra e pede de novo, porque a gente quer de novo o que a gente conhece, não o que a gente não conhece, ele é fruto da sua regra, da sua receita, do seu sistema. Então não é o sistema inventado, melhorado, é o sistema que acontece na íntegra. É muito mais importante você normalizar, e a palavra é essa, o sistema, e conseguir demonstrar para a equipe que ele é bom e que ele favorece, e as pessoas começarem a trabalhar dentro do sistema, do que corrigir a empresa inteira, e nós já sabemos que reengenharia só dá certo quando o cara está precisando do CTI, né? Ele está morrendo, é CTI. Mas se ele não está morrendo, cara, se ele está andando, se ele está produzindo, se você falar para ele que ele está errado e que o meu que cheguei agora é que é o bom, ele vai brigar comigo, não vai fazer nem o meu nem o dele. Então, é o dele que tem que acontecer. E aí nós vamos melhorando pouco a pouco. Vai chegar num ponto que aquela galera que está lá, aquela equipe,
ela criou o verdadeiro sistema. E porque ela criou, ela quer mantê-lo e ela vai sugerir melhorias. E aí lá na frente você vai ver um sistema tão bacana, tão elaborado, tão cheio de detalhes, mas que não nasceu desse jeito. Ele nasceu pequeno. E ele foi conquistando todo mundo e chegou lá porque todo mundo participou dele. E aí você ganha, porque sistema é a melhor prática. Quando você define uma receita, é porque o bolo deu certo. Você não vai Agora, fazer receita de coisa errada. agora pegando isso aí, como é que a gente otimiza a operação da empresa? Imagina que eu sou um pequeno empresário, não tenho dinheiro, eu tenho crédito. Eu consigo comprar a prazo para conseguir revender, né, e pagar, ou eu consigo ou transformar, né, em alguma coisa. Como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que eu vou girar fazer dinheiro nessa perspectiva de fazer dinheiro e segurando, né, de olho nos custos aí? Aí nós temos dois caminhos, né? Tem um caminho interessante que a gente trabalha muito com a linha lá do modelo Toyota de produção, e aí bem dentro disso que o Leopoldo falou, né? Quando a gente fala do modelo Toyota de produção, foi uma construção de sistema, pegando as variáveis que cada área ia sentindo de dor e montou-se o que a gente chama hoje de projeto fantástico de produção, né? A gestão da produção. Bom, então a primeira coisa é você tentar ir pelo caminho da venda puxada, né? Eu faço a venda e depois vou produzir. Então eu nunca vou ter a figura do estoque. O que mais sangra a empresa, principalmente para quem não tem dinheiro, é a figura do estoque, é o dinheiro parado dentro da empresa. Pessoal, Então, isso que o Eros está falando é importante. Você compra a prazo, produz, utiliza todo o estoque, vende, retorna o dinheiro para a empresa para pagar e com a sobra você gera caixa e começa a fazer dinheiro. Ou seja, entre você comprar, produzir e vender, você tem que ter agilidade para conseguir fazer dinheiro para honrar seus compromissos. E muita gente não controla esse time. Não tem, no que o Léo falou, não tem sistema e vai no rolo e fica aquele mundo de estoque lá dentro, seja de produto, de matéria-prima, seja de produto acabado, e não tem dinheiro para pagar a conta e vai recorrer ao agiota. Está feito aí a fórmula para você quebrar a empresa. Mas continue aí, explore isso aí. Só fazer uma observação. Ô, sim, Ricardo, é, é, quando você não tem estoque, e aí nós temos uma palavrinha chama uma palavrinha não, né? Um nome, just in time, porque uma você filosofia. trabalha com o estoque do seu fornecedor, cara, não é só o que você está investindo no estoque. É galpão, é instalação, é manutenção, é luz, é água, é mão de obra. Cara, porque você não tem estoque, você tem uma série de outros custos que não existirão. Mas você continua produzindo igual, às vezes até melhor, entendeu? Porque o estoque também estraga, o estoque também se perde. Então você vai ter só produto bom, fazendo na hora certa, do jeito certo, e a coisa vai fluir. Quer dizer, a economia não é só na compra, é geral. E os japoneses são os melhores do mundo nisso. Quer dizer, o pessoal não trabalha com estoque. E o estoque ele é perecível e ele se torna obsoleto também. Então, a primeira coisa que um gestor tem que saber é o tamanho do seu ciclo operacional, que é o que a gente chama de lead time ou cycle time, que é o tempo que ele tem de processamento. Então, a gente trabalha com algumas ferramentas. Primeiro, tentar eliminar o máximo o estoque, trabalhar com estoque bem baixinho. Como? Você pode usar a técnica do just in time ou produzir somente, comprar aquilo que realmente você vai produzir na semana e pode trabalhar também com os cartões Kanban dentro do processo, aí no caso mais ligado à indústria, independente se é de grande, pequeno ou médio porte, para você evitar estoques no processo. E o segundo ponto é venda puxada. O que é venda puxada? Eu vendo para depois produzir. Eu não vou ficar produzindo para vender, porque aí eu vou gerar estoque. Segundo ponto, quando a gente fala em ciclo financeiro, eu tenho que saber qual que é o tamanho do meu capital de giro. Então, só para ilustrar, uma parábolazinha bem interessante para poder saber o que é formar o capital de giro. Explica o capital de giro no exemplo da caixa d'água. É o próprio que eu ia fazer agora. Vamos supor que você compra Esse uma eu casa. adoro, Você compra uma casa muito bonita e a ligação da água ela é direta da Copasa, né? A Copasa é fornecedora, detentora de fornecimento de água aqui
no estado, na cidade, né? Então, você comprou uma casa muito bonita, 4 quartos, 5 pessoas, ligação direta da água. Aí a Copasa fala o seguinte, vamos fazer uma limpeza na adutora, vai ficar uma semana sem água. Pronto, ferrou. Você não tem reserva de água, pronto. Aí você fala assim, uma caixa d'água de 100 litros vai dar para quantos dias? Uma caixa d'água de 500 litros vai dar para quantos dias? E uma caixa d'água de 5.000 litros daria para quantos dias? E aí você começa a repensar essa sua reserva de água. Se eu falo que vou comprar uma caixa d'água de 5.000 litros, eu tenho que imaginar que aqueles 5.000 litros vão ficar parados ali para alguma emergência. Pode ser que eu não use ele nunca, e é um dinheiro que vai ficar parado ali por um bom período. Se eu pego uma caixa d'água de 1.000 litros, é uma caixa d'água para uma emergência, o dinheiro vai ficar parado, é menor, mas também vai ficar parado, só vou usar quando faltar água, quando tiver alguma limpeza da adutora da Copasa. E uma caixa d'água de 100 litros é rapidinho, né? Tem que ser para coisa emergente. A Copasa vai só fazer um remendo aqui na rua, vou ficar aí, por exemplo, 5 horas sem água e pronto. O formar o capital de giro é a mesma coisa. É qual o tamanho da sua caixa d'água da sua empresa. Só que em vez de ser caixa d'água, essa reserva de água a gente chama de reserva financeira. Então, você tem uma empresa que se faltar água, né, ou faltar dinheiro, ela estrangula no momento, na hora. Você tem aquela que tem uma reserva financeira, que seria uma caixa d'água de 1.000 litros aí, que é uma reserva um pouco mais mediana. Também não dá sustentabilidade, mas resolve no curto prazo. E você tem aquela empresa que tem uma reserva financeira, que seria uma caixa d'água maior, para um ano, por exemplo. Aí você fala assim, pô, mas vai deixar esse dinheiro reservado para a empresa durante um ano? Sim. A vantagem do capital de giro é que você pode aplicar ele. Você pode investir e ganhar receita financeira. No caso da caixa d'água, não, né? A água vai ficar lá parada e você vai ser usada em caso de emergência. Então, a pergunta é simples. Se a sua empresa ficar sem vender durante um ano, ela tem uma caixa d'água, né? Porém, em vez de ser água de dinheiro, um colchão de dinheiro, para sustentar essa empresa durante um ano sem vender nada, esse é o tamanho do seu capital de giro. Um ano, 6 meses a um ano, que seria essa reserva, né, como se fosse uma caixa d'água que eu tenho, para quando faltar água, eu tenho uma água reservada. No caso da empresa, é uma caixa cheia de dinheiro, uma reserva de dinheiro, para que quando a minha empresa tiver alguma falta de dinheiro, eu tenho lá um local onde eu possa lançar mão, um custo baixo. Não quer dizer que esse dinheiro tem que ficar parado, né? Muitas vezes ele pode ser colocado no estoque, ele pode ser feito uma aplicação financeira, eu posso estar girando esse dinheiro, inclusive fazendo ele render para a empresa. O que eu não posso é torrar todo o lucro da empresa e não fazer essa reserva financeira para que o próprio negócio se sustente. Então, conhecer e formar o seu capital de giro, a sua reserva financeira, partindo sempre desse pressuposto. Se eu ficar 6 meses sem faturar, a minha empresa sobrevive? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Então, quando eu começo a pensar na gestão do estoque, quando eu começo a pensar na venda puxada, que é vender para depois produzir, e quando eu começo a pensar nesse ciclo financeiro, que é formar o meu capital de giro, aí eu começo a fazer gestão inteligente. Eu queria só fazer uma observação. Eu já vi muito projeto não dar certo. Projeto bom, cara. O cara planejou direitinho, porque esqueceu da reserva. Esqueceu do que ele teria que ter para sustentar a empresa até ela começar a vender, porque ninguém nasce vendendo. Ninguém entendeu? nasce vendendo. Quer dizer, perfeito. Pensaram bem, fizeram um projeto bacana, né? Tipo, contornaram todas as posições, mas esqueceram do capital de giro. E aí, o que era bom não decolou. Não, além de não decolar, ainda cria problema. Eu vou. Bora, quem entrou aí foi o Zé Gotinha. Zé Gotinha entrou aí. Mas olha para você ver. Léo, eu vou além disso aí. Eu vejo empresas fantásticas investindo, né? Investem muito em estrutura e não deixam um centavo para fazer marketing. E aí ele não só não tem, ele precisa buscar recurso fora para bancar o giro da empresa, o capital de giro, quanto ele ainda precisa de recurso para investir no marketing. Aí ele fica com medo de aumentar o endividamento e não investe. Aí fica aquele mundo de estrutura parada. E a estrutura olhando para ele olhando para a estrutura, não tem giro, não tem dinheiro. Ô, Ricardo, final, a culpa é do governo. Eu vou te trazer um exemplo que é pior do que esse ainda, mas é parecido. O cara investiu na estrutura e não investiu na mão de obra.
E aí na inauguração, vamos falar assim, não vou falar, né, o tipo de função não, porque eu entrego qual é a empresa, mas o prestador de serviço tratou mal o cliente. Acabou, meu amigo, já nasceu morto. Entendeu? Mas a estrutura, ó, fantástica. É bonito o lugar. Não, o lugar é lindo. Aí ele vira e fala assim, mas eu dou azar, não vem ninguém aqui, é claro, ninguém te vê. Ué. Nelson, os caras tava cheio, mas em vez do cara que tava lá para receber e tratar bem, espantou todo mundo. Ué, espantou todo mundo, foi tratamento ruim mesmo. O cara faz um pedido e recebe outra coisa. O cara, não, isso é igual, é tudo igual, fica aí, entendeu? Cara, não dá, não Ele dá. esqueceu de fazer a pergunta, né, se cada macaco estava no seu galho, né? Pessoa certa no lugar certo, preparada e motivada. Né? Ô, Aí Ricardinho, ele pelas coloca minhas uma contas pessoa aqui, errada, quem não gosta de gente para atender o cliente e quer que vende. ô, Ricardinho, pelas minhas contas aqui, tá faltando acho que 2 ou 3 minutos aí para encerrar. Você Tá. quer Tá fazer algum acabando. encerramento aí, para depois não cortar de uma vez? Eu quero, né, agradecer o pessoal, colocar a gente à disposição. Né? Nós somos do projeto Doutor de Empresas. Toda quinta-feira, 19h30, vamos estar aqui fazendo a live, falando de gestão para vocês. Né? Nos sigam aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Um projeto muito sério. Quem gostou do conteúdo aí, né, mande para os amigos. Vai estar disponível no IGTV. E deixando Quer claro fazer o contato seguinte, com você, Ricardo? Como é que faz? fazer contato é só mandar mensagem. Tem meu celular aí no Na bio? Instagram, na bio. Manda também no direct. E a gente está à disposição, mandar dúvidas também. Pode mandar perguntas do seu negócio e tal. Estamos à disposição para responder, para ajudar. E deixando claro o seguinte, pessoal, o enriquecimento é uma escolha. Só que o seu foco tem que estar no quadripé do sucesso. Meta, planejamento, ação, monitoramento. Né? Utilizando aí a base do foco no planejamento e na estruturação da estrutura e da estratégia, para que você consiga vencer. Mas vencer é uma questão de escolha. Né? Vocês estão vendo o nosso conteúdo, nós aqui temos 40 anos pelo menos, de experiência de mercado, todos nós aqui temos pós-graduações, mestrado, experiências multinacionais, só que a gente mostra coisa muito prática, porque o que interessa é o que você faz. Então não adianta, sabe, simplesmente entender e fazer. Né? Você tem que entender e fazer, não adianta só entender, não adianta só fazer. O pensamento estruturado te leva para frente. Né? E é isso que eu queria que vocês fechassem. Quer dizer, pensem nisso. O pensamento estruturado, penso, sinto, faço. Com uma lógica de gestão, no nosso caso, o quadripé do sucesso, você vai para frente. Então, estamos à disposição para te ajudar. Qual é o recado final de vocês, senhores? Bom, eu penso o seguinte, eu vou usar uma frase que nós da doação e agora doutor empresa, né? A gente sempre fala, né? Quem não monitora, quem não controla, né? Não consegue... aquilo que você não controla, aquilo que você não mede, você não controla, né? Então, talvez este é o momento. Pensar nisso. Fazer gestão é você ter a empresa na palma da mão. E aí depende do ramo, né? Se é comercial, industrial ou prestação de serviço. Não se ganha dinheiro só com produto, não se ganha dinheiro só com gestão. Se você não conseguir conciliar os dois, e aí esse é o desafio aí por empresário, né? Não tem como pensar em sustentabilidade, em lucratividade, em geração de riqueza, fazendo só um desses pilares. Ou eu penso só no processo, ou eu penso só na gestão. Não. É gestão com processo para você conseguir criar a ideia de valor. É isso aí. Vou acrescentar, tá? Se você pode medir, você pode melhorar. Então, a mensuração ela é muito importante. Eu gosto de provocar, né? Mas antes vou fazer minha propaganda. Quem quiser entender um pouquinho mais de qualidade, me conhecer um pouco mais, Leopoldo Guzmão Oficial, meu Instagram. Lá no link da bio vão encontrar todos os links das outras mídias que eu trabalho. Bom, 15 segundos. 10 segundos. Oi. 10 Tá, segundos. só fechar. Pensar antes de fazer, esse é o caminho. Tá? Imediatismo, não. Achismo, não. A gente tem que saber